Tatiana, né? Tudo Isso, bem? Boa Tatiane. tarde. Boa tarde. Vereador delegado Eduardo Prado. Eu fiz algumas indagações aqui, não sei se recorda. As indagações, se você recorda no seu parecer, o tipo de licitação técnica e preço é adequado para aquisição de sensores eletrônicos de tráfego de veículos? Você sabia informar pela sua análise? Não, nós opinamos pelo sequenciamento na modalidade realmente de concorrência de técnica e preço, né? Exato. Valor global, salvo engano, a apresentação de itens no valor unitário. Então, não estava adequado na época, né? Não, o tipo a de modalidade como procedimento. eles queriam, não. Nós fizemos essa Aí foi ressalva adequado também. posteriormente? A sua sugestão foi acatada? Sim, Foi, foi né? uma das irregularidades que o Pauleirão tinha feito, o primeiro analista tinha feito, e até então tinha sido adequado, sim. Tá. Que eu me recorde, sim. Posso estar Certo. enganada, mas sim. No caso de ausência do projeto básico, quais são as medidas tomadas pela supervisão de obras? Nós apontamos a legislação pertinente. E Isso. aí foi para a MT, e a MT Fez respondeu o que não atendeu. Não Salvo atendeu. engano, está aqui também, não atendeu. Nós deixamos isso como irregularidade ainda. E ela foi mantida, a regularidade? Você Sim, recorda? Foi mantida, foi. né? Certo. Todas as contratações de obras e serviços de engenharia se submetem aos limites de preço previstos na tabela da GETOP? Você lembra de me falar isso? Isso como é que fala? É normativa da resolução do Tribunal de Contas. E como nós adotávamos ela, sim. E também foi uma irregularidade, porque nem todos os preços eram pertencentes à planilha GETOP. Foi constatada essa irregularidade, Sim, foi. então. Certo. Por que, nesse caso, não foi observada a tabela da GETOP? Você sabe me afirmar? Por que motivo Não, foi? Foi. Salvo engano, foi sim. Foi apontado nos nossos pareceres o tempo todo, justamente isso, que nem todos os itens que foram apresentados estavam De acordo com a tabela, né? Isso. O inciso 1º do artigo 9º da Lei 8.666 dispõe que não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Nessa vedação, se inclui o servidor responsável por atestar o serviço, porque, no caso, ele atestou o serviço e ele participou também no caso do projeto básico, né? Você recorda? Eu não me recordo, não. Recorda, Disso eu não? não me recordo. Certo. A lei, de fato, impede, Veda. Exato. Mas E eu ele, não me o mesmo recordo desse servidor, atestador, não. eu não recordo o nome dele, mas o mesmo servidor que fez o projeto, no caso, o projeto básico, qual é o nome dele? Carlos Miranda. Carlos Miranda, ele fez esse projeto base e depois ele também foi responsável em atestar também. Então, você não sabe, você não chegou a lembrar dessa irregularidade, né? Desse detalhe, não. Certo. A nota fiscal número 14, emitida no dia 13/6/2011, foi atestada pelo senhor Carlos Alberto de Miranda, no dia 14 de junho de 2011, ou seja, um dia após a emissão. Porém, as notas fiscais 03, 04, 06, 08 e 09, respectivamente dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, elas só foram atestadas dia 15 de junho de 2011, ou seja, quase um ano após a emissão. Isso é normal? Não, eu confesso que aí eu não lembro, eu teria que apurar o processo, rever o processo das medições, porque provavelmente ela deveria ter, devia estar em diligência, devia estar faltando alguma coisa. E mesmo porque dentro da divisão de fiscalização de obras, a gente não atestava uma medição, como é que fala? Medições posteriores. Certo. Sempre tinha uma sequência lógica. Entendi. Então isso não é normal, né? Um ano depois, né? Não. Certo, que chamou a nossa atenção. O senhor Carlos Alberto de Miranda teria... Ela ser manifestada de acordo com o que estava no contrato, a análise da controladoria, até que se sanassem, no mínimo, o que foi apontado, independia de tempo. Certo. Pois é, mas ela... tinha entendido era que uma medição... Não, foi, no caso, ele atestou um ano depois, um ano depois, entendeu? Isso que me chamou a atenção. Exato. Não, tem questões de prazos, o exame prévio não deixaria isso acontecer. Depois eu te mostro a documentação, que o atestado dela foi dia 15 de junho de 2011, né? As questões posteriores. E a nota de 2010. Correto. O senhor Carlos Alberto de Miranda teria competência, ou atribuição, melhor dizendo, para atestar a execução do serviço, sabe dizer isso? Eu não me recordo de quem é esse profissional, era técnico da MT? Engenheiro eletricista da MT,
Ele que atestava, no caso, atestava a execução do serviço, né? O contrato ele tem Você lembra se o contrato colocaria ele para... Não, não é ele. O contrato ele rege cláusula que tem que ter um fiscal que ateste as notas fiscais antes do encaminhamento ao controle interno. Certo. E aí, como já faz muito tempo, eu confesso que eu não me recordo quem era. Entendi. Satisfeito, senhor presidente. Senhor Carlos Alberto, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de perguntar ao senhor, vereador delegado Eduardo Prado, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor fez parte da comissão de licitação que resultou na celebração do contrato entre a Trana e a SMT? Da comissão, não. Apenas ajudando dentro da elaboração do edital. Do edital, né? E na execução, na execução do projeto básico, o senhor participou? Também não. Participou não, né? Não. Eu gostaria de perguntar para o senhor, tem um atestado aqui da nota fiscal. A nota fiscal ela é 003, 004, 006, 008, 009, respectivamente dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. O senhor, no caso, atestou essas notas só dia 15 de junho de 2011. Né? O que foi que, em outras situações aqui, o senhor atesta no mesmo dia essas notas? No caso, a execução de outras notas, o senhor atestou a nota na mesma data, em outras notas fiscais. Por que motivo foi que o senhor atestou nesses meses de 2010 somente de 2011? O senhor tem como explicar? O que eu posso dizer é o seguinte, a partir de 2011 nós assumimos com vários problemas em atraso. Certo. Pagamento e outros quesitos a mais. Certo. E aí, depois disso aí, tudo que estava pendente, a assessoria jurídica mandava e a gente assinava. Mas aí, no caso, o senhor atestava mesmo sem constatar realmente a execução do serviço, então, né? Porque não teria como... Infelizmente, foi um erro meu que eu não deveria ter feito. Entendi, porque aí corre um sério risco, né? Às vezes do serviço não ter sido prestado corretamente. Não, apesar de o senhor estar confiando... Não, porque o serviço foi prestado. Mas Torno a repetir. O senhor não Para que isso. realmente interessa, o serviço foi prestado. Mas... Todos os pontos onde tinha essa fiscalização eletrônica, e a prova está aqui, os acidentes diminuíram drasticamente. Não, tudo bem. E outra coisa. E, além disso, nós tínhamos a estatística. Foi colocado o ano passado aí uma pesquisa onde nós temos o segundo melhor tempo semafórico do país. E isso foi tirado dessa estatística, que nós pegamos desde 2000, aliás. Mas o senhor... Isso aí tudo bem, mas o senhor não constatou, né? O que deveria ser feito não teve como fazer. O senhor acabou de... Porque foi antes, né? Foi antes. Tá. A questão da... O senhor tinha atribuição para testar o serviço prestado pela Trana, sim ou não? E por meio de que teve uma portaria que deu as atribuições para o senhor, primeiro ponto. Segundo ponto, como o senhor conseguia fazer, quais os critérios técnicos que o senhor conseguia fazer até constatar todos esses locais? Era por amostragem, o senhor ia realmente em todos, ou é baseado em quê? Todos os pontos são projetos de engenharia, certo, saídos da engenharia, certo, implantados pela Trana, acompanhados pelo Inmetro e a gente junto. Todos. Mesmo na época que a gente não assinava nada. Nenhum ponto foi colocado sem sair da engenharia. Todos saíram de dentro da engenharia. Agora, para o acompanhamento do serviço, nós tínhamos duas coisas. Primeiro, nós acompanhávamos o funcionamento do equipamento, acompanhávamos a questão das estatísticas e não mexíamos com multa. E isso desde 2000 até no final. Tá? Sempre acompanhando, nunca deixamos de acompanhar. Sempre verificando a quantidade de faixas e o equipamento em questão. Certo. No caso, o senhor tinha, então, atribuições para atestar o serviço? O senhor tinha uma portaria? Por meio de quê? Eu não tinha portaria. Essa portaria só saiu desde 2011. O motivo de ter regredido isso aí é que eu não entendo. E aí eu devia ter visto. Então foi uma... Tá. Outra questão que eu perguntava aí para o senhor é o seguinte. A questão das multas que o senhor falou. Quem é que tinha as atribuições para cancelar a multa, para validar a multa? Qual que era o critério dentro dessa estrutura? Não tenho a mínima ideia, porque isso não passava pela gente. Torno a repetir. Nosso certo. Serviço parava apenas na
implantação do projeto e acompanhamento do equipamento. Certo. Em um dia, aqui às vezes um dia, depois o senhor atestou, 11 de outubro de 2011, o senhor atestou aqui 227 faixas, depois teve outras situações, também a mesma quantidade. O senhor fazia isso num dia só, ou como é que funcionava essa... Não, a questão é que eu te falei, várias desses estavam atrasados. E o que estava atrasado ficava 3, 4 meses sem pagar. E aí vinha tudo uma vez. Naquela correria, atestava-se isso. Nós não atestávamos mensalmente. Porque teve atestados aqui que foi a emissão... O que me soa estranho é que teve a emissão da nota num dia, 11 de 10 de 2011, o senhor atestou no mesmo dia. Assim, o cara emitiu a nota e no mesmo dia o senhor afirma que chegou a constatar 227 faixas. Então, no caso, isso aí, na verdade, não coisa havia... de serviço que estava funcionando. Mas o senhor ia ao local ou isso era uma hipótese? Não. O senhor conseguia ir 227 nós não faixas fazíamos, num dia só? torna a repetir, nós não fazíamos isso diuturnamente. Certo. Tá? Mas a gente verificava, primeiro porque todos os equipamentos estavam ligados nos nossos semáforos. Certo. E segundo, a outra parte, que é a questão da lombada eletrônica, era um menor. E a gente sempre acompanhava. Isso aí não era todo santo dia que a gente via, mas a gente estava vendo esses equipamentos em funcionamento e tínhamos também informação da comunidade, quando um display qualquer estava desligado, alguma coisa, a gente passava direto para a Trana. Isso aí era um serviço que era feito direto. Humanamente, o senhor acha que e legalmente, logicamente, o senhor acha que é satisfatório, no caso, as pessoas, os servidores são suficientes para fazer essa averiguação aqui do funcionamento dessas faixas, ou o senhor acha que deveria ter um rigor maior até para que fizesse esse atestado e realmente averiguasse com maior critério? Olha, primeiro vamos historiar a própria SMT. A gente passou, desde 2000 para cá, mais ou menos uns 10 gestores. Então, o primeiro problema nosso é você chegar numa coisa administrativa que seja realmente utilizado. Chega um gestor que quer os meio-fio pintados de preto e branco. Chega outro gestor que quer fazer uma faixa de um tipo. Então, para a gente é difícil. E, nesse intervalo, quem continua são somente nós, os 6 engenheiros da SMT, e mais o pessoal da fiscalização. Para se fazer, e isso vai para um novo contrato, tem que ter, sim, o que está lá hoje, aquela estrutura que está lá hoje, se não for melhorada, realmente não vai dar conta. Tem que ter mais funcionários, tanto da parte de engenharia, como também da parte de fiscalização. E eu digo da parte de engenharia, porque eu era o responsável, mas, ao mesmo tempo, eu era responsável por toda a sinalização da cidade. Então, muitas vezes eu saía de uma implantação de um semáforo, chegava lá, estavam as notas. E muitas vezes eu assinava. Pode ser, e está vendo aí que algumas coisas não estão realmente certo. Então, isso tem que melhorar. E não só essa estrutura, toda a estrutura da SMT tem que melhorar. Porque grande parte das coisas que se fazem lá é exatamente por falta de uma lógica administrativa que não existe. Hoje você tem, por exemplo, uma das coisas que a gente tentou foi colocar isso num controle melhor dentro do geoprocessamento, com funcionários capacitados para isso. Logo depois, esses funcionários, já com a mudança qualquer de governo, já tira o funcionário e coloca outro e tudo se perde. Entendi. Ah. É porque a minha pergunta é justamente baseada no que o presidente perguntou. A cláusula 5ª, que o inciso 2 e 3, ele fala justamente isso, que no caso das faixas não estarem funcionando, há uma fórmula aqui até para pagar por dias em relação ao preço. No momento que o senhor fala que nunca teve esse desconto e o presidente aparece... eu estou dizendo que eu nunca tive. Deixa eu completar minha pergunta, depois o senhor responde, tá bom? Então, a minha pergunta é justamente essa. Se há esse controle efetivo aqui ou é um faz de conta? Ou seja, a empresa ela fala o que quer ou a SMT realmente tem controle se não funcionar, ou é uma média ponderada, teve 20 multas, 1000 multas no tal local, então quer dizer que funcionou ou não, ou eles podem manipular esses dados para que isso aqui não seja aplicado, ou seja, para que não haja esse desconto aqui, no caso, entendeu a pergunta? Certo. Nós não olhávamos multas,
nós olhávamos a questão da estatística. Certo. Somente a questão da estatística de vindo do funcionamento ou não do equipamento. Certo. Correto? Há um problema que nós sempre tivemos, do mesmo jeito que de 2000 a 2011, esse contrato, todos esses serviços foram assinados pela fiscalização eletrônica, isso aí foi um erro da SMT, do mesmo jeito que eles não perguntavam para a gente se estava tudo ok no equipamento, a partir de então, depois, nós continuamos do mesmo jeito. Questão de erro administrativo. Entendi. Tá? Não tinha e não tem nenhuma uma lógica, uma ligação entre um e outro, porque eles assinaram de 2000 a 2011 sem perguntar para a gente se o equipamento estava ok ou não. Ah, entendi. Entendeu? E de 2011 para cá foi o que nós assumimos. E, infelizmente, eu vejo aí que coisas que estavam pendentes, Que houve erro também. houve erro e foi para frente. Entendi. Senhor presidente, satisfeito. Mas o senhor está advogando ainda? Não, parei, Aposentou, né? aposentei. Joguei 30 anos. E eu vou te adiantar isso, com sinceridade. A pior coisa que eu fiz da minha vida foi deixar de advogar e ir para o governo. O senhor foi para o governo? Fui para o gabinete civil direto do Estado. Mas lá o senhor não deixava, o senhor não assinava coisa que o povo lá fazia, não, né? Não, porque lá é mais administrativo, que eu era subchefe de legislação administrativo. Ah, entendi. Agora, eu confesso para vocês o seguinte, eu não admito, e vocês podem olhar em qualquer Coisa lugar na errada. minha vida, não admito roubo, não admito corrupção, não admito gratificação, não admito nada. Tá certo. Entendeu? Eu sempre procurei, o Elias, a gente já me conhece há muitos anos, eu nunca procurei realmente assim ficar perto de gabinete de secretário, de diretor ou qualquer coisa, semana lá, não, porque é lá que se faz as cachorradas, entendeu? Eu não sou, porque eu nunca puxei saco também, não admito esse negócio, eu sou eu, pronto. Uhum. Se esse agora eu O senhor tem algum vínculo partidário? Teve? Vínculo? Partidário? Não, Vínculo eu fui partidário? candidato a deputado 2 vezes. Qual partido? PMDB, para ajudar. O senhor sempre teve relação com o PMDB? Sempre, nunca saí do PMDB. Entendeu? Agora, eu confesso para vocês uma coisa, que realmente esse doutor Wilson tinha muita confiança em mim, eu também tinha confiança nele, entendeu? Agora, Mas ele derrubou o senhor lá. Hein? Ele derrubou o senhor. Você me derrubou? Da diretoria. Derrubou né? e feio. E ele ainda chegou a falar para mim assim, doutor Abadi, o senhor é muito inocente. Ué, mas então você não podia confiar no homem, não. Não, mas foi no fim, depois que ele me derrubou. Ah, tá. Derrubou e ainda assinava para ele. Né? Quem que era o superintendente lá na época do senhor estava lá? Primeiro começou com o coronel Sanches. Certo, Depois foi o Miguel Tiago. certo. Depois foi um senhor que ficou mais ou menos só uns 6 meses, que é um senhor alto moreno, que era gente muito boa. Depois foi a Patrícia Veras, Sei. entendeu? E desse povo aí teve algum que fez rolo lá, que o senhor soube de alguma coisa ou não? Alguma irregularidade? Alguma irregularidade? Olha, eu algum digo buchicho? eu digo para vocês com sinceridade, nunca preocupei Não sabia, não. de saber dessas coisas. Eu Entendi. não admito e também não procurei saber Sabia nada. não, né? É. Entendi. Agora, eu gostaria que o doutor Luiz estivesse vivo, É. que aí a gente poderia fazer uma confrontação, É. entendeu? Mas ele conhecia muito bem o problema da trana, da outra empresa, ele nessa parte aí, ele conhecia muito mais que todo mundo. Ele conhecia, ele tinha relação com esse pessoal? Tudo. Acabou que chegava, nunca foi um diretor da trana, cheguei a procurar o Abadio, Mas procurava quem? doutor Wilson. Era tudo doutor Wilson. Esse doutor Wilson era vinculado a qual secretário mais? Ele era funcionário efetivo, né, o doutor Wilson? Ele era efetivo da Comurg. Comurg, né? E ganhava 30 mil por mês. 30 mil por 30 mês? mil? Naquela época. Naquela época. Misericórdia. Era 29 mil e uns quebrados, entendeu? E outra coisa também que eu tenho que avisar para vocês é o seguinte. Eu tenho uma leve desconfiança, porque, inclusive, eu cheguei no Ceará com ele, para ver a trana. você foi com ele lá? Foi. Ah, foi lá na fábrica da Trana? Vamos. E aí? Só que eu pensei que a Trana também tivesse, assim, para ver as instalações da Trana, eu pensei que também fosse assim, mais ou menos igual a uma secretaria, ou mesmo uma autarquia,
Eu cheguei lá, é uma empresa construtora. O senhor não sabia que era uma empresa, não? Não sabia. Cheguei lá, fiquei abismado. Porque Grande. Lá se faz os aparelhos, lá se constrói os aparelhos. Coisa de outro mundo. E o que foi fazer lá? Nós fomos para conhecer as instalações deles lá. E o senhor ficou com suspeita de quê? Quando o senhor foi, o senhor falou que tinha suspeita? Não, eu não fiquei suspeito, não. Eu fiquei assim abismado com tanta coisa que estava lá. Não, o senhor começou contando a história dizendo que tinha ficado com uma suspeita e contou essa história. Por quê? A suspeita? Não, eu suspeitava porque como que realmente eu era o procurador judicial, eu que deveria ser realmente procurado para conversado, e nunca fui. E outra coisa, nunca fui acionado por diretor, por presidente, por ninguém para ir lá para conversar sobre trânsito, sobre quem quer. Era sempre quando isso acontecia? Era só o doutor Wilson. Era tudo, doutor Wilson? Ele sempre trabalhou lá? Né? Esse doutor Wilson sempre trabalhou lá? Não, quando eu cheguei lá, ele deveria ter mais ou menos lá uns 8 anos lá, sabe? Trabalhava na Porque, Comurg antes. eles expulsaram ele lá da Comurg e ele foi para lá. Por que expulsaram expulsaram por quê ele lá? Não, mas expulsaram é brincadeira que eu estou falando, sabe? É. Ele foi à disposição. Uhum. Entendi. E não ia sair de lá, não, ia aposentar lá. Agora, ganhava muito bem, 29, brigar comigo, me tirar de lá para ganhar 3 mil reais, que meu cargo era 3 mil reais. Era 3 O senhor mil? ganhava 3 mil? Diretor com 3 mil. Entendeu? Quer dizer, eu estava lá prestando serviço, perdendo para poder ajudar. E outra coisa, isso também me atrapalhou. Quem foi que convidou o senhor para ir lá? O Íris me nomeava. É o próprio Íris. Só A o relação do próprio senhor é com o próprio Íris. Todo mundo, só o Íris que me nomeou. O senhor assim, não era indicado por nenhum... Depois... Não era por deputado, vereador, não. A relação do senhor é por próprio Íris. Ninguém nunca me indicou. Foi o próprio Íris. Eu nunca tive que ir. Nunca. Sua relação era a relação, porque o senhor era advogado e o Íris conhecia o senhor. E o Íris era muito amigo meu. O senhor era Nós indicação, somos ainda. era dele mesmo, É, né? é. Era na cota dele. E outra coisa, por exemplo, agora me chamaram, já mandaram escolher, e eu estou agradecendo, não estou querendo. Querem nomear o senhor? Estão querendo nomear o senhor? Vai lá, ué. Não, agora, tem um cara que eu aceito, quer dizer, esse cara também, que eu já passei por ele, Vou trazer o senhor para trazer... Jari. Ah, Jari. Estudava, fazer defesa de... Isso é coisa à toa, é fácil, né? E o melhor disso aí, porque não tem chefe, não tem horário, não tem nada. Então, esse pode ser. Jari não tem horário, não? Não. Mas é bom só ir, sabe por quê? Seu Wilson não vai tomar mais seu lugar. Não, lá na Jari ele não tomou, não. Ele só tomou como diretor. Quando o senhor chegar lá no céu, lá, o senhor dá uma... Perigoso só errar o caminho. Não, você chegar no céu o quê? Eu não quero nem vê-lo. Conversa. Bom, você tem mais alguma pergunta? Não? O senhor tem mais alguma questão que o senhor quer falar, porque o senhor acha importante para essa comissão? Olha, eu só poderia dizer o seguinte, com relação à minha pessoa, se alguém tiver qualquer interesse, qualquer coisa, eu tenho uma fazenda boa, eu tenho umas casas aqui em Goiânia, mas todas as coisas que eu tenho foram adquiridas antes de 70. Tem toda a documentação, entendeu? Mas comprei também... O senhor não teve nenhum crescimento patrimonial, isso está querendo dizer que o senhor sempre ocupou Não, função pública... Depois que eu entrei para o poder público, foi um desastre. O senhor só perdeu? Não comprei mais nada, entendeu? Só tive a perder, entendeu? Tá certo. Então, foi um fracasso, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? E é difícil agora. Uma coisa eu digo para vocês, eu mesmo vou me elogiar, eu sou honesto e não admito nada errado. Tá certo. Faço Bom, coisa tem mais que me alguma pergunta? prejudicar, não prejudicar ninguém. Tá bom, então nós agradecemos a presença do senhor, só queria que o senhor assinasse aqui o termo de depoimento pessoal, tá bom? Muito obrigado pela presença do senhor. Nós, então, declaramos encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Isso aí. Até mais, senhor. Vou mandar isso aqui embora, vou contratar o senhor.